Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse sábado do Senhor, sábado abençoado de Deus para as nossas vidas, sábado em que o Senhor preparou e tem preparado um dia maravilhoso para estarmos na presença dele. 16 de abril, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez podendo externar o nosso amor para com Cristo e compartilhar um pouco da palavra de Deus para o seu coração nesse dia de hoje, amém? A palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, do 17 em diante, amém? 18, do 17 até o 21, o Senhor Deus quer ministrar sobre o nosso coração nesse dia de hoje. Dia de decisão, dia de sair de cima do muro. Você está em cima do muro? Tem alguém aqui que está em cima do muro, indeciso, sem tomar a decisão certa, né? Você precisa tomar a decisão certa. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Se é Deus, Criador dos céus e da terra, então vamos seguir a Ele em espírito e em verdade, né? Em nome de Jesus. Sucedeu que, vendo Acabe, Elias, disse-lhes: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profeta de Ácera, que comeram na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então disse Elias, se achegou todo o povo e disse: Até quando cocheais em dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhes respondeu. Eu quero falar desse povo emudecido, esse povo calado, esse povo que não toma uma decisão sábia, né? A palavra do Senhor fala que Acabe era rei de Israel nessa época, só que era um rei idólatra, um rei que não adorava Deus, um rei que adorava Baal, juntamente com a sua esposa Jezabel. E a Bíblia fala que corrompeu todo o povo do Senhor, né? Corrompeu, o povo ficou corrompido. Por quê? Se o rei governa mal, o povo, né, acaba tomando decisões erradas. Então, se o rei, que era o rei Acabe, seguia aos Balaíns, que eram os deuses dos pais dele, e no caso a Jezabel seguia a Baal e tudo mais, como é que o povo ia seguir? Como é que o povo ia seguir a Deus se o próprio rei tinha um coração idólatra? E aí o Senhor levanta, né? Entra aí o profeta Elias no cenário e começa a trazer um desafio. Primeiro ele fala da fome, né? Tantos e tantos anos de fome que teria, 7 anos e meio, ou foi 3 anos e meio, não me lembro bem agora. E ali o profeta fala que não iria chover, segundo a palavra dele, e tal, e não choveu. Não choveu. Depois de um certo tempo, Elias aparece a Acabe e tal, fala que vai chover para ele aparelhar, que a chuva vai vir, a chuva vem, tal, tudo como o profeta falou. E aqui ele faz um desafio de decisão. O povo tinha se corrompido, o povo seguia aos deuses estranhos, aos Balaíns, seguia Baal, que eram os deuses dos pais de Acabe, e chegou um ponto aí que o profeta faz uma santa convocação e leva o povo para o Monte Carmelo e fala assim: pode chamar todo mundo aí agora, chame todos os 450 profetas de Baal, tragam todos eles aqui, tragam a minha presença, traga também os 400 profetas de Ácera, que se dobraram diante de Jezabel. E ele começa a dizer: eu fiquei sozinho, só eu me mantive firme e fiel a Deus. E aí ele propunha ali um desafio, e ele fala: olha, vamos fazer 2 altares, e nesses altares vamos fazer 2 sacrifícios, 2 holocaustos. Não vamos tacar fogo nele,
Não vamos tacar fogo nele, não vamos de forma nenhuma. Nós vamos colocar o sacrifício em cima do altar e nós vamos clamar ao Deus que nós servimos. E o Deus que nos responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Foi um desafio de fé extraordinário que o profeta fez. E a Bíblia fala que ali Elias dá a chance, né, de partida, de início para Acabe, para os seus profetas, os profetas de Baal. Os 400 profetas de Baal preparou o altar, logo ao amanhecer, colocou a lenha, colocou o sacrifício, e ali Elias falou: você não vai colocar fogo, você vai clamar a Baal para Baal colocar fogo. Se Baal te responder, você pode seguir Baal como seu Deus. Israel pode seguir como Deus, porque ele é Deus mesmo. Agora, se ele não responder, cai fora aí, porque eu vou clamar o Deus dos céus. Deus criou os céus e a terra. E aí diz a palavra do Senhor, a narrativa bíblica conta a história, né? Que os profetas de Baal ficaram a manhã inteira clamando. Fizeram o sacrifício e tal, colocou e clamaram e clamaram. E ele é sentado lá, falando: clame mais alto, peça mais um pouco, né? Se esforcem, talvez Baal está dormindo. Ou será que ele não tirou férias? Ele começou a fazer chacota da cara daquele povo, para levar aquele povo a um abrir dos olhos. Em outras palavras, o profeta estava dizendo: abre os olhos. Você não está vendo que ele não vai te responder? Ele não é Deus na sua vida. Você vai ficar enganada aí clamando a alguém que não tem vida? Você vai ficar enganado clamando a alguém que não pode fazer nada por você? Você precisa tomar uma decisão. E ali, a Bíblia relata que depois de muito tempo, os profetas clamando, os profetas de Baal clamando, cansaram e caíram, de tão cansado que estava. E quantas pessoas estão como esses 450 profetas? Cansado de servir a um Deus que nada faz a você. Cansado de servir, de orar, de clamar, de rezar, né? Vou falar a palavra certa, e nada acontece. Agora, eu quero te apresentar o Deus vivo, o Deus que responde com fogo, o Deus soberano, o Deus de Já, um Deus que não deixa seu povo desamparado. O profeta aparentemente estava sozinho em relação à companhia humana, mas ele estava 100% acompanhado pela Trindade Santa. O profeta fala assim: agora é a minha vez, agora eu vou clamar o Deus dos céus. Vamos preparar o altar para o Senhor? Vamos preparar o altar para o Senhor. E ali ele prepara o altar, coloca o sacrifício em cima do altar, que era um giral, né? Colocava as varas e tal, colocava ali o animal em cima, e ali ele fala assim: agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cavar uma vala ao redor desse altar. E eu não vou facilitar as coisas, porque Deus não gosta de coisas fáceis, Deus é Deus das coisas complicadas. Você acha que sua vida está complicada? Deus pode mudar a sua vida hoje. Você acha que a sua vida não tem mais jeito? Pois bem, eu te apresento a solução para os seus problemas. Jesus. Jesus é a solução dos nossos problemas. E ali o profeta fala assim, vamos jogar água em cima do holocausto e vamos molhar toda a lenha. E ali eles começaram a jogar, né, baldes de água, cântaros de água em cima do holocausto. Encharcou toda a lenha. E aquele rego, aquela vala que estava em torno do altar, ficou cheia, aquela valeta ficou cheia de água. E Elias clamou. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o texto e você deixa Deus falar com você onde você está. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e dividiram em pedaços, e pondo sobre a lenha, porém não lhes colocaram fogo. E eu lhes preparei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não também coloquei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: essa palavra é muito boa. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei, pois, para vós um dos bezerros, e preparai-o,
Primeiro, porque sois muito, invocai o nome do vosso Deus Baal, e não lhes ponha fogo, e tomaram o bezerro que eles lhe dera, e os prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que no meio-dia Elias zombava dele, dizendo: clame em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intenta alguma viagem, talvez esteja dormindo. Desperte o seu Deus, desperte. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramar os seus próprios sangue. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de ser oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve uma voz que lhe respondesse, nem atenção alguma lhe dava. Olha só que coisa, né? Fala aqui que esses homens clamaram e nada aconteceu. E a dor e o desespero deles era tão grande que eles começaram a automutilar, a cortar o seu corpo, que era o costume deles, né? Quantas pessoas estão assim? Pede ajuda ao seu Deus, não consegue, aí entra nessa situação tão difícil da automutilação, para amenizar a sua dor, para tentar tirar um pouco da sua dor e do seu desespero de alma. Só que olha o que a palavra do Senhor fala aqui. Louvado seja Deus. Sucedeu o quê? Passando o meio-dia, profetizaram ele até a hora sexta, a hora do sacrifício da tarde, porém não havia voz nenhuma que lhe respondesse. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor. Depois fez um rego, que foi a vala que eu falei, em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então amarrou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei pela terceira vez, e fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-nos, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Deus respondeu ao profeta. Foi imediato, foi muito rápido. Deus respondeu. Para isso, tinha que ter uma decisão no coração. E Elias tinha uma decisão de servir a Deus em espírito e verdade. Até quando você vai ficar servindo a um Deus que não te responde? Até quando você vai ficar perdendo o seu tempo em algo que só te traz dor e sofrimento? Jesus é o pão da vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pagou um alto preço através de Jesus Cristo na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida com abundância. Hoje é um dia de você tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, entrega sua vida a Jesus. Tome a decisão de servir a Deus em espírito e verdade. O Senhor é o Deus que responde de imediato. O Senhor é o Deus que muda a situação do homem. A Bíblia fala
que Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal e nenhum deles escape. Ali o Senhor respondeu àquele povo imediatamente. Deus quer responder você imediatamente, mas para isso você precisa tomar uma decisão. Não pense você que todos os caminhos levam a Deus. Não. Só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não pense você que você vai conseguir chegar a algum lugar sem tomar uma decisão. Hoje é um dia de decisão. Tome a decisão de voltar para a presença. Você que está afastado do Senhor, toma a decisão de voltar para a presença. Toma a decisão de voltar para o seu lugar, o lugar que Jesus preparou para você. Deus quer responder você nesse dia de hoje, mas você precisa tomar a decisão. Hoje é dia de decisão. Ele decidiu morrer por nós. E hoje você precisa decidir morrer para si mesmo e viver para Ele. Viva para Jesus. Nós aqui vivemos para Jesus. Muitos discípulos aqui vivem para Jesus. Você também precisa tomar a decisão de viver para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Deus é um Deus presente, um Deus vivo. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele vive. E Ele vive através na vida daqueles que decidiram entregar sua vida a Ele. Jesus não está morto. Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo. E Ele ama você. Ele nos ama de uma forma incondicional. Entrega o teu caminho ao Senhor. Decida hoje sair de cima do muro. Você que ainda serve a Deus com dois pensamentos, decida hoje servir com integridade e inteireza de coração. Você que ainda oscila um pouco na sua fé, entregue tudo nas mãos do Senhor e siga Ele em espírito e em verdade. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo a Jesus por essa palavra, agradecendo a Jesus pelo sacrifício da cruz, agradecendo a Jesus por nos responder com fogo e fogo imediato todas as vezes que nós oramos e clamamos a Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz, Senhor, a salvação sobre essas vidas, aqueles que ainda não são salvos, para aqueles que já alcançaram a salvação, Jesus, que eles preservem essa salvação até o dia do Senhor. Deus, eu oro abençoando, pedindo força, graça, sabedoria e unção ao teu povo. Senhor, dá, Senhor, força para que eles possam fazer o mesmo que Elias fez, em meio a tantas idolatrias, em meio, Senhor, a tantas decisões erradas, que eles decidam viver íntegros, que eles decidam viver justos, que eles decidam viver irrepreensíveis diante do Senhor. Deus, toma a vida da sua igreja nas suas mãos, toma a vida do seu povo, recebe os teus filhos de volta, Senhor, aqueles que estão tomando a decisão agora de voltar para o Senhor. Deus, toma a direção na vida de cada um, Pai, nesse dia de hoje. Hoje é um dia maravilhoso, Senhor. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de bênção. Hoje é um dia, Senhor, de triunfar. Jesus, Tu és maravilhoso. Eu louvo a Ti, Jesus, pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo, Pai. Toma a vida de cada um nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você daí que crê, diga amém. Eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde. Você que entregou sua vida a Jesus, deixa aí no comentário o seu nome, para que nós possamos orar por você e para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Você que está voltando para Jesus, diga: estou me reconciliando com Jesus Cristo. E você que estava fraco, estava cocheando em dois pensamentos, diga: a partir de hoje eu decido servir tão somente a Jesus em espírito e em verdade. Nós vamos orar por você. E o Espírito Santo, o outro Consolador, o Ajudador, Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Amém, querido? Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê força e graça nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Feliz sábado, em nome de Jesus. Feliz sábado, em nome de Jesus. Hoje é dia de glória. Glória a Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vive, Ele reina e Ele tem guerreado em nosso favor todos os dias. Ele é o Deus que responde com fogo. Deus te abençoe, querido. Shalom.